Olá! Das 8 propostas apresentadas pela Comissão Nacional da Verdade à presidente Dilma Rousseff em dezembro, que precisam de mudança na legislação, uma já está pronta para análise do plenário da Câmara. É o projeto de lei 4471 de 2012, que aumenta o rigor na apuração de mortes e lesões corporais decorrentes da ação de agentes do Estado, também conhecido como fim dos autos de resistência. Para conversar sobre esse assunto, o Brasil em Debate convidou hoje os deputados Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Paulo Teixeira, do PT, também de São Paulo, e um dos autores do projeto. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. E eu gostaria de, inicialmente, pedir ao deputado Paulo Teixeira que explique, por favor, um pouco o projeto, como ele é. Os autos de resistência, eles são uma herança da ditadura militar. Muitos opositores do governo militar sumiram e perderam suas vidas e alegavam que era uma morte em razão da resistência. E a ação do Estado. E muitas vezes essas pessoas eram mortas sob o domínio do Estado, não resistiam, estavam sob o domínio do Estado. Esse registro continuou no sistema democrático e hoje o que a gente tem, de um lado da população, é um desejo muito grande de uma segurança de outra qualidade, uma segurança que dê segurança ao cidadão, que desarticule o crime, mas também o cidadão é desejoso de uma polícia legalista, de uma polícia respeitosa, de uma polícia que coloque medo nos bandidos, mas dê tranquilidade aos cidadãos. E o que acontece hoje? Acontece que há uma alta letalidade em função da ação policial. Houve um estudo no Rio de Janeiro que estudou os chamados autos de resistência. De 12 mil autos de resistência, 60% deles, o que se viu é que não havia resistência. Não havia vestígios de pólvora e muitas vezes a pessoa foi morta na nuca de costas e já sob o domínio do Estado. A pessoa não tinha mais armas, não tinha sequer armas. Ou seja, na verdade, com sinais de execução. Foram execuções, não houve resistência. O que nós queremos dizer é o seguinte: quando a polícia domina alguém sem que haja resistência, ela não pode fazer nenhum ato fora da lei. Não existe pena de morte no Brasil. E o que está acontecendo hoje é que há um grande número de jovens, principalmente jovens negros, pobres, que são mortos pela polícia sem que eles tenham praticado um crime, sem que eles tenham resistido à ação policial e mesmo se tivessem na sua ficha algum antecedente, elas teriam que ir para averiguação e quando se faz a apreensão, tem que fazer a apreensão dentro da lei. O que nós estamos verificando na sociedade brasileira é uma parte da polícia, não toda ela, uma parte da polícia na ilegalidade. Eu termino a minha fala lembrando, aquela moça que foi arrastada no Rio de Janeiro por um carro da polícia, a Cláudia, os 2 policiais que dirigiam aquela viatura já tinham registrado 62 autos de resistência. E o que nós estamos querendo na nossa lei é investigar. Quando há um auto de resistência, o que nós estamos querendo é que se faça uma perícia independente, não se mexa no corpo e no cenário do crime e que se tenha controle externo dessa investigação por meio do Ministério Público e da Defensoria Pública. O que nós queremos dizer é o seguinte: o policial que age em legítima defesa, ele está agindo baseado na lei. Agora, o policial que age matando, esse policial tem que ser afastado das polícias brasileiras. A polícia brasileira é uma das polícias que mais mata no mundo. Há no Brasil hoje 6 mortes por dia praticadas por policiais. Tá certo? Isso dá quase 2.000 mortes. Isso é um índice que nós temos que diminuir, ao mesmo tempo tomar uma série de medidas para melhorar a segurança pública no Brasil. Obrigada, deputado Paulo Teixeira. Deputado Capitão Augusto, há um receio por parte dos policiais de que com
o fim do auto de resistência, com a aprovação desse projeto, os policiais fiquem numa posição de desvantagem no combate à criminalidade. Por que isso? Bom, primeiro vamos pontuar, né, que o auto de resistência não é da época da chamada ditadura, que na realidade foi regime militar. Né? Ditadura pressupõe a mão concentrada na mão de um só, sem alternância de poder, fechando o Congresso, fechando o Judiciário. Então, o regime militar é bem diferente de ditadura. E o auto de resistência é de 1940. Né? O nobre deputado Paulo Teixeira, formado em Direito, como eu também, pela USP, né, sabe que é anterior ao regime da ditadura. E da mesma forma que se diz que a polícia, então, é a que mais mata no mundo, eu posso dizer que é a que mais morre no mundo. 500 policiais foram mortos somente em 2013, em decorrência de resistência. Se foram 2.800 mortos pela Polícia Militar, nós tivemos 56 mil mortes em um ano de pessoas inocentes. Então, nós acreditamos que, primeiramente, a Polícia Militar é uma polícia que é cidadã e preserva-se pela legalidade. O auto de resistência não é um atestado de impunidade. Esse trabalho que foi feito somente no estado do Rio de Janeiro. Nós temos 26 polícias no Brasil, além do Rio de Janeiro. E não foi feito um trabalho de como que toda a polícia militar trabalha no Brasil. Então, já é uma falha de pegar um único estado em que há um confronto muito grande devido a um crime organizado, a uma bandidagem que realmente preocupa, quase que fora do controle, e estende a todas as polícias militares do Brasil. Então, às vezes, pega uma exceção e vira como regra. Então, a base do auto de resistência desse projeto, primeiro, né, que nós já temos o auto de resistência, que ele é obrigatoriamente capa de inquérito policial, vai para ser apurado pelo delegado, uma instituição que não é da Polícia Militar, é da Polícia Civil, que vai apurar, então há total transparência. Esse inquérito vai para o juiz, que delega para o promotor. Então o rito é transparente. A Polícia Militar não tem nenhum problema em cortar a própria carne. Tanto é que nós demitimos, em média, só na cidade de São Paulo, 600 policiais por ano, por desvio de conduta. Nós não compactuamos, deputado, com nenhum desvio de conduta. Se for execução, tem que ser preso, tem que ser expulso da Polícia Militar. É um bandido travestido de farda, uma farda que nos honra. E nós somos uma polícia cidadã. Então, esse projeto, a gente vê que ele não vai atingir apenas os policiais militares, porque ele parte do pressuposto que o policial já está condenado e depois vai ver se ele agiu de forma legal. Então, há uma inversão da própria Constituição que fala da presunção da legitimidade. Então, primeiro você condena o policial. Se ele teve uma troca de tiro, mesmo que ele tenha sido abrigado e protegido pela legítima defesa e pelo estado de necessidade dele próprio ou de terceiros, ele vai ser preso. E depois o juiz vai ver se vai colocar em liberdade. Então, uma preocupação que nós temos é que a legislação penal nossa, penal, processual penal, lei de execuções penais, já é bastante branda no Brasil. Não é à toa que nós temos 56 mil mortes por ano no Brasil. Não é por acaso que nós estamos perdendo o combate na criminalidade. Normalmente, e eu vejo que a legislação, eles tendem a vitimizar o marginal. Procuram colocar o marginal como uma vítima de uma sociedade capitalista, que embute nele o consumo. Como ele não pode partir para o consumo, ele acaba partindo para o crime para ter suas necessidades materiais saneadas. E nós precisamos começar a adotar uma política aqui nesse Congresso de preservação do cidadão de bem. A recuperação do marginal tem que partir dele, não do Estado. Se ele não quiser recuperar, ele não vai se recuperar, como acontece hoje. 92% dos presos são reincidentes, são contumazes. E a gente está colocando isso na fatura do cidadão de bem. Porque você solta ele, ele volta a estuprar, volta a sequestrar, volta a cometer homicídios. Então nós achamos que essa lei vem também, de certa forma, para aliviar ainda mais, para atenuar ainda mais, facilitar a vida do marginal. É uma preocupação que nós temos. Obrigada, deputado Capitão Augusto. Deputado Paulo Teixeira, sobre essa questão de quando ocorre, então, uma morte resultante da ação de um policial. Pelo projeto, o que ocorre com o policial? Ele é preso imediatamente? Absolutamente. O Capitão Augusto talvez não tenha tido oportunidade ainda de conhecer o projeto na sua íntegra, mas eu gostaria, antes de falar isso, recuperar alguns aspectos da fala dele. 1940 era a ditadura Vargas. Em 1964 também era uma ditadura, mudaram as regras eleitorais, fizeram cassações, duas ditaduras. Então os autos de resistência nasceu numa ditadura e sobreviveu até hoje. Nós precisamos colocar a polícia na legalidade. Em segundo lugar,
O que foi feito, o estudo que foi feito, foi do Rio de Janeiro, mas em São Paulo há uma grande letalidade da Polícia Paulista, tanto que o secretário Grella baixou uma normativa dizendo que os policiais que matassem um cidadão não podiam mexer no corpo da vítima, para não desfazer o cenário do crime. E não podem socorrer também, tem que ser Não podem socorrer, porque muitas dessas mortes se dava no momento, entre aspas, de socorro, inclusive dentro a da Cláudia, viatura. que o senhor citou, que foi arrastada, ela foi atingida enquanto ia à padaria, se eu não me engano, comprar pão, e foi colocada no porta-malas da viatura. É isso. Então, eles são mortos durante o chamado, entre aspas, socorro, dentro da viatura. Em terceiro lugar, é importante dizer que a lei que nós estamos propondo, ela diz o seguinte: quando houver morte, ela tem que ser investigada. E quando constatada que aquela fora uma execução, aí sim aquele policial deve ser preso. Hoje, o que acontece? Primeiro, a PM está investigando. Então, há um espírito de corpo muito grande dentro da instituição. Em segundo lugar, não tem uma documentação aprofundada do ponto de vista da perícia. O projeto mexe nisso. Diz o seguinte: tem que fazer uma documentação muito aprofundada da perícia. Em terceiro lugar, proíbe mexer na cena do crime, para não comprometer a perícia. Em quarto lugar, diz o Ministério Público e a Defensoria terão um controle externo. Ora, se a polícia é a favor de cortar na própria carne aquele policial bandido, que existe profissionais bandidos em todas as instituições, esse é um projeto que deve ter o apoio dos policiais. Aliás, tem. Muitos policiais aqui dentro defendem o projeto. Qual é o impasse? É que eles querem que quem investigue é a PM. Nós não queremos que a PM investigue. Nós queremos que a investigação seja externa, seja de outras instituições, para ter um controle de outra instituição. Esse é o impasse. As instituições policiais aqui dentro, já representadas, não se opõem mais ao projeto. Elas se opõem, elas querem que a gente coloque no projeto algo que eu não quero colocar. Elas querem que eu coloque que a investigação será feita pela PM. Eu não concordo. Eu acho que a investigação tem que ser feita por outra polícia, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, e tem que ser feita pelo Ministério Público e o acompanhamento da Defensoria. E também a gente diz o seguinte, que a PM, na medida em que ela queira retirar esses maus cidadãos de dentro de si, ela, na minha opinião, deveria apoiar esse projeto. A presunção sempre é que a pessoa agiu corretamente. A investigação que vai dizer se ela agiu ou não corretamente. Vou pedir a opinião do senhor sobre esse assunto, sobre esse tópico de quem deve investigar. Daqui a pouquinho, o deputado Capitão Augusto. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com os deputados Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Paulo Teixeira, do PT, também de São Paulo, para conversar sobre o fim dos autos de resistência. Bom, deputado Capitão Augusto, eu gostaria de saber sobre a opinião do senhor a respeito, então, de quem deve conduzir a investigação sobre abusos cometidos por policiais militares ou policiais civis também. Há total transparência no inquérito que é instaurado. Tanto policial militar quanto policial civil que acompanha o caso. Isso aí, depois é remetido para a justiça. É o promotor e o juiz que vão estar acompanhando, julgando e analisando todo o processo. Então, primeira coisa, não há, no atual rito que nós temos no Código Penal, Código de Processo Penal, qualquer, digamos, acobertamento de condutas praticadas por policiais militares. E a questão que se coloca também, deputado, então, a dúvida quanto à questão da transparência no julgamento dos integrantes de uma instituição recai só sobre a Polícia Militar? A Polícia Civil, o policial civil cometeu um crime. A própria Polícia Civil pode apurar sem nenhum problema. Eles têm isenção. Então, o único suspeito no caso é a Polícia Militar. Então, já que está partindo desse princípio de transparência, então eu fiz vários inquéritos. Faço inquérito policial, militar, faço inquérito sem problema nenhum.
Então, já que vamos dar transparência, uma instituição investiga a outra. Aí nós temos toda a transparência do mundo. Os crimes cometidos pelos policiais civis, nós apuramos, e os crimes cometidos pela Polícia Militar, a Polícia Civil apura. Se for nessa questão, até que não há problema. Agora, é um projeto que suspeita e coloca em xeque somente a conduta da Polícia Militar. A questão da letalidade é devido ao confronto que os policiais militares têm. Foi feito um levantamento de quantos confrontos teve, e dos policiais militares, 500 policiais militares mortos por ano. Aqui deveria, na realidade, estar havendo um projeto para preservar o policial. Qualquer país sério do mundo tem uma agravante dos crimes cometidos contra policiais, porque é o policial que está na defesa da sociedade. E aqui é o único país que não tem um projeto que procure preservar a figura do policial. Então, isso aqui, a gente vê que vai acabar dando mais sensação de impunidade do que já tem. Tanto é que nós vivemos numa democracia, e democracia, diga-se passagem, é a vontade da maioria. E foi feita uma enquete aqui pela Câmara, e nessa enquete deu 76% contra esse projeto e 24% a favor do projeto. Para ver que a própria sociedade, e tem em mãos, né, essa pesquisa, a própria sociedade é contra. Porque esse projeto não é só para o policial. Nós começamos a ver aberrações, no caso da mulher que foi estuprada e matou o agressor, ela foi presa em flagrante. Então isso aí dá margem até para que o cidadão de bem seja penalizado. Você inverte realmente a presunção da inocência, mesmo ele sendo vítima de um marginal. É um projeto que eu acredito, deputado, desculpe a minha opinião, mas eu acredito que vai acabar fortalecendo essa sensação de impunidade que já existe dentro do crime. Obrigada, deputado Capitão Augusto. Agora, deputado Paulo Teixeira, sobre essa questão de quem investiga quem. Há necessidade, na opinião do senhor, então, da criação de um órgão de controle externo das duas polícias? Olha, na minha opinião, em primeiro lugar, nós não podemos entrar em disputas corporativas. A sociedade brasileira conquistou um patamar legal que diz que crimes praticados por militares será investigado e punido na justiça comum. A polícia judiciária é a polícia civil. Em segundo lugar, esse fenômeno de mortes praticadas por policiais é um fenômeno hoje existente nas polícias militares. Se fosse nas polícias civis, nós estaríamos também criando mecanismos legais para puni-los, mas são mecanismos existentes nas polícias militares. Então, em primeiro lugar, não queremos entrar nessa disputa corporativa. A sociedade brasileira já decidiu quem deva fazer a investigação. E, no Brasil, a investigação é feita pelas civis. Agora, em alguns lugares, as polícias militares captaram esse poder e elas estão fazendo, e, na minha opinião, aumenta a impunidade. Um outro aspecto importante é dizer, toda medida jurídica que fortalecer os policiais aqui no Congresso Nacional terá o nosso apoio. Mas eu quero fortalecer o policial de bem, o bom profissional. O policial bandido, aquele policial que age na ilegalidade. Como recentemente aconteceu no Pará, que 5 policiais praticaram a morte de mais de 8 jovens no Pará. Isso se multiplica no Brasil todo. Esse policial não pode ser protegido. Esse policial tem que ser afastado. E o jeito de afastar é não permitir o corporativismo na investigação. O jeito de afastar é dizer o seguinte, houve morte, investiga-se. Quando a morte se caracteriza como legítima defesa, exclui-se a punibilidade. O capitão tem uma formação jurídica sólida que sabe disso. Mas, quando não se caracteriza legítima defesa, mas crueldade, em que ele está passando por cima da Constituição, que diz que não tem pena de morte no Brasil, enfim, esse policial tem que ser afastado. Em relação ao número de mortos no Brasil, 56 mil, mostra que os nossos aparatos de segurança não estão bem. Porque se os aparatos de segurança nossos estivessem bem, nós desarticularíamos o crime antes dele acontecer. O número de mortes no Brasil mostram a fragilidade do nosso aparato de segurança. E não é pela violência que nós temos que melhorar o aparato de segurança. Nós temos que melhorar o aparato de segurança quando o bandido souber que a polícia não se confronta à polícia. Quando tiver um nível de inteligência muito melhor que desarticule o crime,
que se integre a segurança pública no Brasil. Por isso que a presidenta Dilma, inclusive, falou em mudar a Constituição, mas isso tem que ser um concerto com os governadores, porque nós vivemos numa sociedade que tem um pacto federativo, mas esse pacto federativo, do ponto de vista da segurança, não vai funcionar. Portanto, esse argumento de que, bom, temos que deixar essa polícia como está aí e dar-lhe corda para fazer a ilegalidade, não. Vamos fortalecê-la para enfrentar o crime. Vamos fortalecê-la para dar segurança à sociedade. Agora, vamos retirar dos corpos policiais o mal policial. E o mal policial, ele só é retirado quando ele vê que a lei vale para todos. Vale para o cidadão comum, vale para o bandido e vale para ele. O que nós não podemos é enfraquecer essa visão junto a alguns policiais, e esses sim têm que ser retirados do convívio da sociedade e do exercício do humus público. Obrigada, deputado. Do munus público. Obrigada, deputado Paulo Teixeira. Deputado Capitão Augusto, eu gostaria de um comentário do senhor sobre essa colocação do deputado Paulo Teixeira a respeito de resistências corporativistas entre os policiais militares. Bom, eu primeiro tenho que deixar claro, né, que o que está se falando aqui é de exceção, de maus policiais que têm desvio de condutas, e esse sim, deputado, tem que ser preso, tem que ser expulso. Não está falando isso. Mas nós estamos falando de uma instituição de 500 mil policiais militares presentes em todos os 5.564 municípios do Brasil, atendendo a população 24 horas por dia. E vocês estão pegando uma pequena parcela e estão generalizando e dizendo que há uma impunidade, que o auto de resistência não é aplicado. O auto de resistência está aí no Código Penal, Código de Processo Penal, transparente, com inquérito, com Polícia Civil, com Ministério Público, com o Judiciário, tudo em cima para ser feito. Tanto é que nós vemos a quantidade de policiais militares que são presos e são expulsos. A questão também que eu lamento e começo a ver com os nobres pares é que a fatura da questão da segurança pública sobrou para a Polícia Militar. Então, não se pergunta qual o fator que leva aquela pessoa a cometer o crime. Um dos fatores é o policiamento ostensivo preventivo. Se estivesse passando naquele exato momento, não teria acontecido homicídio, estupro, roubo e tudo mais. Mas nós temos diversos outros fatores que ninguém fala aqui. A questão da sensação de impunidade, da justiça lenta, que temos que melhorar as leis para acelerar a justiça. O sistema carcerário que não recupera ninguém. 92% dos presos são reincidentes. A facilidade de contrabando de armas que existe na fronteira do Brasil, na fronteira seca. A questão do sistema investigativo nosso, que elucida apenas 1% dos casos no Brasil. 99% dos crimes do Brasil não são elucidados pela Polícia Civil. A questão da Polícia Técnica e Científica nossa, que é tão valorizada nos Estados Unidos. Aqui é um caos. O pessoal não tem nem o pó para tirar a impressão digital. Então você tem diversos fatores que incidem na criminalidade e aqui só se fala na Polícia Militar. Então todos os projetos que são apresentados acham que vão melhorar a segurança tocando apenas nesse ponto. E nesse ponto aqui, não se atende só à Polícia Militar, atende ao cidadão comum também. O caso daquela guarda municipal que foi morta na frente de uma criança de 7 anos, se ela tivesse sido revidado e matado aquele marginal, ela já seria presa. A presunção de legitimidade seria invertida, mesmo defendendo a própria vida, no estado de necessidade ou de legítima defesa. Então, o bojo dessa lei, o que nos preocupa, deputado, é essa possibilidade de inversão de valores. Ninguém está falando aqui de proteger maus policiais. Muito pelo contrário, a Polícia Militar, a Polícia Cidadã, está para prestar um serviço para a comunidade e totalmente transparente. Se alguma polícia, se algum caso não estiver seguindo o que já está previsto no Código Penal e Código de Processo Penal, que seja punido por prevaricação. É isso que a gente está colocando. O Código já existe e já é feito. Então, na opinião do senhor, não há necessidade de alteração? Não há necessidade. Ainda mais da forma que está sendo colocada. Por isso que há uma preocupação do cidadão, e a grande maioria, absoluta, 75%, votaram contra o projeto, porque temem que haverá uma inibição maior ainda por parte da ação do policial militar e haverá uma maior sensação de impunidade para o marginal. Mas não estou aqui defendendo, em hipótese alguma, ocultar, proteger maus policiais. Muito pelo contrário, esse que o deputado acabou de falar, que se houve execução, tem que ser preso, tem que ser mandado embora da Polícia Militar. Não é o que a Polícia Militar prega. Só para finalizar, então, deputado. Obrigada, deputado Capitão Augusto. Deputado Paulo Teixeira queria contrapor? Sim, em primeiro lugar, essa pesquisa que o Capitão Augusto menciona, ela é uma pesquisa que
em dezembro, estava 75% a favor do projeto e 25% contra. Durante o mês de janeiro, as instituições contrárias ao projeto mudaram a pesquisa e agora ela vai se mudar de novo. Então, isso que ele falou é muito momentâneo de uma ação organizada e orquestrada, mas já teve 75% a favor do projeto. Então, sobre a pesquisa, o povo brasileiro é favorável. Em segundo lugar, dizer para o capitão Augusto que eu concordo com ele quando ele fala dos problemas de segurança. E quando eu disse que os problemas, a fragilidade do sistema de segurança, eu não falei da polícia militar. Há uma fragilidade do sistema de segurança no Brasil e eu concordo com a sua agenda que nós temos que melhorar essa agenda sua. Eu acrescentaria a integração entre polícias, a parte de inteligência, desarticulação do crime, tá certo? Em terceiro lugar, não quer dizer que nós não tenhamos que agir contra a ilegalidade praticada por alguns policiais. Porque ele, quando diz que se a policial tivesse matado, ela teria sido presa, ele está dizendo que o sistema de segurança do Brasil não é bom, que o sistema do Brasil de segurança é um sistema fora da lei. Eu não creio nisso. Se ela tivesse agido, ela teria agido em legítima defesa. Agora, capitão, o fato é que todos no Brasil entendem que os autos de resistência estão protegendo o mal policial. E o que nós estamos pedindo é a sua investigação, a sua profunda investigação, porque a polícia tem que ser a favor que o mal policial seja retirado logo da tropa. E o que não está fazendo isso é a sua proteção. Hoje, o que acontece diante do mal policial é que ele é protegido sob o biombo dessa fragilidade que é a investigação dos autos de resistência hoje. E nós queremos acabar com esse biombo e proteger o bom policial, inclusive no momento que ele age energicamente porque precisou agir. Agora, nós não podemos proteger aquele policial que tem o cidadão comum sob seu domínio e sob o controle do mal pratica a execução e o crime. Isso existe nas polícias brasileiras e qualquer cidadão e telespectador sabe que existe. Nós queremos retirar esse policial das instituições do Estado. Ok, deputados, muito obrigada. Só para mencionar que a enquete a qual os senhores se referiram está sendo conduzida pelo portal de participação popular da Câmara dos Deputados, ainda está aberta, então quem está nos acompanhando pode participar ainda, é só entrar na nossa página na internet, no endereço câmaranoticias.leg.br. No momento em que nós estamos, 71,35% optaram pelo não concordam com o projeto, 28,13% concordam, mas esse é o retrato atual, pode ser alterado, porque ela ainda está aberta, né? Então, a gente vai continuar acompanhando esse assunto. Agradeço a presença dos senhores. Eu conversei com os deputados Capitão Augusto, do PR de São Paulo, e Paulo Teixeira, do PT também de São Paulo, sobre a proposta que acaba com os autos de resistência. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só entrar na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se você quiser encaminhar sugestões de temas, mande uma mensagem para brasilindebate@câmara.leg.br ou ligue 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.